ouvir. Mas às vezes a gente acaba esquecendo isso. E a gente não pode esquecer. Primeira coisa que eu quero dizer para você é que nós somos crentes. Amém? Quem é crente aí, levante a mão. Segunda coisa, nós somos filhos de Deus. Amém? Quem é filho de Deus aí, levante a mão. Então, como crente, filho de Deus, servo do Senhor, nós precisamos sempre estar andando com Ele. E nós vamos falar da terceira pessoa da Trindade. Amém, queridos? Vamos falar dela. Quem é Ele? Quem sabe quem é Ele? A terceira pessoa, quem sabe? O Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é uma pessoa e Ele não pode ser jamais excluído da nossa vida. Por quê? Porque nós, como cristão, como filho de Deus, como servos do Senhor, a gente precisa 100% dele aqui na terra. Enquanto nós estivermos aqui, nós precisamos andar com Ele, junto dEle, nós precisamos gostar dEle, nós precisamos querer Ele para nossas vidas. Esse é um assunto que precisa estar no nosso, na nossa primeira página do nosso livro. É o Espírito Santo, é a pessoa dEle. E aí, nós vamos ler o versículo 24 de Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Quem achou, diga amém. E diz assim, só esse versículo para a gente entrar no assunto aqui. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Senhor, muito obrigado. Nós somos muito gratos ao Senhor pela Tua palavra. Nós queremos aprender mais um pouco, Pai, sobre esse assunto, porque acreditamos sim que o Espírito Santo está aqui na terra, e 24 horas Ele tem nos andado conosco, tem nos seguido, tem guiado nossas vidas, muitas vezes tem nos livrado, muitas vezes tem falado o nosso coração dizendo não vá por aí, não faça isso. E muitas vezes nós estamos dormindo, desatentos, mas nós precisamos despertar, nós precisamos acordar, Senhor. Nos ajuda a nos despertar, nos acordar, Pai, do sono espiritual, da tristeza, meu Deus, do desânimo, em nome do Senhor Jesus. Fala conosco, ministra o nosso coração. Queremos ouvir aquilo, Senhor, meu Deus, que vem do Senhor, e não aquilo que nós gostaríamos de ouvir, porque o que vem do Senhor é melhor, Pai. E eu te agradeço nessa noite, repreendo todo sofisma, todo o ataque do mal, tudo aquilo que vai tentar me atrapalhar e nos atrapalhar, de entender a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus, e quem crê, diga amém. Amém? Aplauda o Senhor. Você sabia que quando nós aplaudimos, o Espírito Santo, ele gosta muito disso. Se tem uma coisa que o Espírito Santo gosta, é de aplausos. Porque Ele é a terceira pessoa da Trindade, Ele é Deus. Tem Deus Pai, tem Deus Filho e tem Deus Espírito Santo. Amém, queridos? O tema é cheio do Espírito Santo. Eu vou dar algumas informações importantes para você aqui. Só quero que você faça uma coisa. Abra o seu coração. Porque esse assunto é um assunto muito importante para a minha vida e para a sua vida. E a gente precisa abrir o nosso coração para nós verdadeiramente entendermos a proposta do Espírito Santo, o propósito de Deus para a nossa vida através do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo significa ter uma experiência poderosa com Ele. Amém? Então, ser cheio do Espírito Santo é isso. É uma experiência que eu e você precisamos passar e ter super poderosa. Amém, queridos? Se nós não tivermos essa experiência, nós ainda somos um crente filho de Deus, mas que precisa conhecer a pessoa do Espírito Santo. Nós somos crente filho de Deus, conhecemos Deus Pai, conhecemos Jesus, que foi o nosso Salvador e que é o nosso Salvador, mas não conhecemos a principal pessoa da história, que é o Espírito Santo. Isso é muito importante. Amém, queridos? E hoje, no mundo inteiro, tem pessoas, irmãos, pastores, mestres, que eles escrevem livros de todas as formas falando sobre a pessoa do Espírito Santo. E mesmo assim, ainda é um dos assuntos menos falados.
no meio dos evangélicos, no meio dos crentes. E é triste, por quê? Porque o Espírito Santo, Ele é que está em nosso meio, Ele que nos ajuda 24 horas, é Ele que nos dá força quando a gente está triste, é Ele que nos levanta e nos ergue novamente quando nós estamos quase já desistindo. Você entende, queridos? E Ele precisa ser muito valorizado, Ele precisa ser amado verdadeiramente por mim e por você. Amém? Em nome de Jesus. Para ser cheio do Espírito Santo, basta buscar e pedir com fé. Eu penso que a maior frustração de muitos irmãos, de muitos crentes, é por não querer mais buscar a presença do Espírito Santo, é porque às vezes ele está buscando, ele está pedindo, ele está orando, ele está jejuando, ele está clamando, e ele diz assim: pastor, eu ainda não consegui ter uma experiência com o Espírito de Deus. Eu ainda não consegui entender a pessoa do Espírito Santo para a minha vida. E aí muitas vezes isso frustra as pessoas, pelo fato de elas estarem fazendo tudo isso e elas ainda não conseguirem ter essa experiência, esse mover na vida delas. Mas é fato e é verdade de que o nosso irmão aqui, a Bíblia diz, Barnabé era um homem bom. E ele era bom não porque ele era um cara muito famoso ou conhecido, não, é porque ele era cheio do Espírito Santo. Nós, seres humanos, a gente não consegue ser bom se nós não formos cheios do Espírito Santo. Amém, queridos? Isso é fato. E é fato e é verdade também que, para mim receber e para mim ser cheio do Espírito Santo, eu preciso buscar e eu preciso pedir ao Senhor com muita fé, encher o meu coração com fé, para acreditar realmente que o Espírito Santo virá sobre a minha vida e que eu serei tocado pela presença dEle e a minha vida nunca mais será a mesma. Amém, queridos? Se tem uma coisa que mudou a vida de muitos homens de Deus, na Bíblia e fora da Bíblia, foi eles serem cheios do Espírito Santo. Eles buscarem esse cheio do Espírito Santo. Amém, queridos? A Bíblia diz que você recebe o Espírito Santo quando você se converte. Amém? Então, quando nós nos convertemos a Cristo, no dia da nossa convenção, um demônio sai das nossas vidas e dá lugar à pessoa do Espírito Santo. Ele entra dentro de nós. E a Bíblia diz que ele faz morada dentro de nós. Amém, queridos? Tem alguém que está morando dentro de nós hoje, é o Espírito Santo. O Espírito Santo tem um papel importante na nossa salvação. Eu sempre falo isso. No dia do grande arrebatamento, quando acontecer, que a gente sabe a hora nem o dia, na verdade a gente não vai nem saber quando acontecer, Jesus ele vai vir com o exército, a Bíblia diz, segundo o que diz Apocalipse, ele não vai vir aqui na terra. Quem vai fazer o trabalho todinho é o Espírito Santo. Ele vai fazer o trabalho grande, que é arrebatar todo mundo aqui na terra. Amém, queridos? Porque ele faz parte de Deus e ele é onipotente, onisciente, onipresente. Então, Jesus vai dar ordem como general do exército e aí o Espírito Santo vai fazer o grande arrebatamento acontecer. Amém? Então, por isso ele é muito importante no processo de salvação das nossas vidas, também aqui na terra. Também aqui na terra. Mas ser cheio do Espírito Santo é algo diferente. É diferente. Ele está dentro de nós, ele é importante para a nossa salvação, mas ser cheio dele é algo sobrenatural, é algo extraordinário. É algo que vai além da imaginação de cada um de nós, de cada pessoa. E a gente não precisa ter medo. Tem pessoas, irmãos, que têm medo de receber, de ser cheio do Espírito Santo na sua vida. E eu me lembro que muito tempo atrás, quando a gente ministrava para jovem, eu sempre falava. Eu dizia, jovem, é melhor você ser cheio do Espírito Santo, embriagado do poder de Deus, do que você ficar embriagado de bebida alcoólica e jogado na rua. Parece alguém que não tem família, não tem ninguém ao seu favor. Então é melhor, preferível, que você seja cheio e fique jogado aqui na presença do nosso Deus.
E aí, por causa disso, tem pessoas que às vezes são cheias do Espírito Santo, que ri, que pula, que corre, pessoas que ficam rodando, pessoas que caem no chão, e muitos irmãos, às vezes, por ainda não ter, né, essa fé total no seu coração, de querer também ser cheio do Espírito Santo, eles ficam com medo. E esse medo atrapalha, queridos. Esse medo é algo que nos impede de nós termos essa experiência. Todos nós, sem exceção, precisamos ter uma experiência com o Espírito Santo, de alguma forma. Pastor, vai ser da mesma forma que eu vejo às vezes acontecer com alguém? Não. Vai acontecer talvez de forma diferente, mas precisa acontecer. Talvez comigo eu vou ficar rindo, ou talvez vou pular, mas talvez com você não vai acontecer assim. Mas o certo é que todos nós precisamos passar por essa grande experiência, amém? Efésios 5, capítulo 5, versículo 18 ao 20, explica que o Espírito Santo pode lhe encher, e que essa experiência é melhor que qualquer sentimento humano, né? Qualquer sentimento. Sabe qual é um sentimento que mexe muito com a gente? Imagina qual é. Você imagina mais ou menos qual é o sentimento que mexe muito comigo e com você? Talvez alguém vai dizer assim, não, pastor, comigo isso aí não mexe, mas mexe. Lá no fundo, mas mexe. É quando a gente está liso, que a gente não tem nada, mais nada, né? E a gente trabalha empregado, e no dia que a gente vai receber o nosso salário, a gente mete o cartão lá e cai aquele monte de dinheiro na nossa conta. Isso mexe com a gente, né, irmãos? Antes disso, às vezes a gente está frustrado, brabo, irritado, mas quando a gente vê a conta lá, com aquele monte de zero atrás, aí pronto, o negócio muda, fica tudo alegre. Ah, mas está muito beleza agora. A presença do Espírito Santo vai além disso, irmãos. Vai além disso aí. Você entende? Vai muito além. Amém, queridos? Então, é uma experiência que é melhor do que qualquer um sentimento aqui da terra. Aí, o resultado disso, dessa experiência, é que vem o quê? Alegria. Alegria. Muitas vezes a pessoa está triste, desanimada, cabisbaixa, e aí o Espírito Santo chega, domina o corpo dela, enche o corpo dela da presença, e aí ela se alegra. E aí ela canta hinos de louvores, aí ela é mais grata a Deus, tem mais gratidão no coração. Você entende, queridos? Então, por isso que eu digo que nós precisamos, sim, todos os dias das nossas vidas, passar por experiências com o Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Nós precisamos. E isso é importante para mim e para você. O Espírito Santo lhe torna mais desinibido e capaz de dar glória a Deus. Ou seja, nós não vamos ser aquele crente retraído ali, né, guardado, quieto no seu lugar, não. A presença do Espírito Santo nos impulsiona a gente glorificar. Alguém chega com a gente e diz assim, rapaz, tu é uma bênção, Deus vai te usar muito. Glória a Deus por isso. Eu não estou falando do grito não, sabe, irmão? Glória a Deus, não. É dar glória a Deus em tudo o que disserem para você. Eu aprendi com o Espírito Santo. E pessoas que conversam comigo, e eu falo lá no meu trabalho, onde eu estou, e eu falo para algumas professoras, as mulheres principalmente, que carregam bolsa, né? E a maioria dos homens não gosta de carregar bolsa. E aí eu descobri que as mulheres, elas carregam bolsa, porque elas carregam muito dinheiro na bolsa. E aí eu digo assim, rapaz, essa mulher tem muito dinheiro. E aí eu vejo algumas colegas minhas lá dizendo assim, amém, graças a Deus, que assim seja. E nós precisamos ser assim. O Espírito Santo, ele nos impulsiona a gente dar glória a Deus pelo aquilo que vão declarar nas nossas vidas. E rejeitar as coisas negativas, né? As coisas positivas e as negativas rejeitar. Amém, queridos?
Mas a experiência que nós precisamos passar por ele nos leva a isso. Nos leva a nos alegrar, nos leva a dar glória a Deus, nos leva a ser grato, nos leva a ser capaz, sabe, querido, determinado de fazer alguma coisa para o Senhor. Aí eu vou ler Efésios 5, 18, 20, né, que eu fiquei devendo para você esse versículo. Diz assim: não se embriague com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Amém? Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem vai fazer você ser assim? A experiência que você vai começar a ter com o Espírito Santo. É você e eu, nós termos vidas cheias do Espírito Santo. E aí nós vamos viver uma vida assim. Tem pessoas que elas têm tanta experiência com o Espírito de Deus, que elas já andam assim, já totalmente noiada, né? Totalmente noiada no Espírito já. Totalmente. Tem umas que já não param de rir mais, né? Tem umas que já receberam a unção da risada, a unção. Meu irmão, isso é muito forte. E isso é uma verdade muito grande. As experiências que nós precisamos ter com o Espírito Santo, para que nós possamos ser cheios da sua presença, nos leva a isso, queridos. Nos leva a isso. E isso é muito importante para mim e para você. No Antigo Testamento, o Espírito Santo se apoderava de certos homens de Deus em alguns momentos de suas vidas. No Antigo Testamento, não era todo mundo que tinha o privilégio de ser cheio do Espírito Santo, não. Só eram os profetas, os sacerdotes, alguns reis, mas não era todos. Alguns juízes também, como no caso de Sansão, né? Então, nós precisamos entender que hoje é diferente. Então, nessa época do Velho Testamento, em alguns homens se manifestava o poder do Espírito Santo. Nesses momentos, eles ganhavam força e coragem para fazer a obra de Deus. Para fazer a obra de Deus. Eles ficavam cheios do Espírito Santo. E por causa disso, eles tinham força e coragem e determinação para fazer a obra de Deus. Eles não faziam de qualquer jeito. É como eu falei um dia aqui. O Davi foi lá diante daquele gigante, ele foi por causa de quê? Ele foi porque ele estava cheio do Espírito Santo. Ele não foi à toa lá, não. Ele não foi porque ele era um cara assim, bem pequeno, mas um cara baseado e forte. Ah, pá, vai te derrubar, cara. Não. Ele foi porque ele estava cheio do Espírito Santo. E ele sabia o que Deus ia fazer através dele. Aquele gigante, irmão, nem que ele quisesse, ele não ia derrotar Davi. Porque Davi estava cheio do Espírito Santo. Totalmente cheio. E era tão forte na vida dele isso, que a Bíblia diz que quando o rei Saul ficava possesso, né, ficava ali endemoninhado, e a Bíblia diz que chamava o Davi sentava lá diante do trono de Saul, e ele tocava a harpa dele. Quando ele tocava, meu amigo, o demônio saía, o Espírito Santo entrava em Saul. Para você ver a força que Davi tinha, por causa da presença do Espírito Santo. Por causa do poder do Espírito Santo dentro dele. E é assim que nós temos que também ser, experimentar também isso para nossas vidas, amém, queridos? No Novo Testamento, a primeira experiência que os discípulos tiveram de ficarem cheios do Espírito Santo, a gente já conhece, né? Então, eles ficaram cheios do Espírito Santo, foi no dia de Pentecostes, no capítulo 2 de Atos, né? No capítulo 2 de Atos, no dia de Pentecostes, quando Jesus já havia prometido a promessa para eles, eles estavam reunidos num só lugar, buscando, clamando ao Senhor, e naquele dia marcado, o Espírito Santo veio, se manifestou na vida deles completamente, e aí sobre eles havia um fogo do Espírito Santo, e eles começaram a falar em outras línguas, e eles começaram a fazer várias coisas.
Isso foi muito legal, muito importante mesmo. Quando o Espírito Santo desceu sobre eles, como línguas de fogo, porque foi isso que aconteceu ali, né, todos eles, sem exceção, começaram a falar em outras línguas. Por exemplo, o Pedro, quando ele pregou que quase 3.000 pessoas se converteram ali, no capítulo 2, em diante de Atos, ele não estava falando a língua dele, de origem, ele estava falando outras línguas. Você entende? Que aquele povo que estava lá olhando ao redor, não era do mesmo povo dele. Então, o Espírito Santo usou ele de uma forma tão poderosa, que veio sobre ele essas línguas diferentes. E o povo que estava lá, conforme ele falava, eles entendiam. Porque ele não falava a língua dele, ele falava outras línguas que aquele povo estava entendendo. Então é assim que Deus faz, amém? Isso está lá em Atos capítulo 2, versículo 2 até o 4. E a história continua lá, se você ler vai ser muito legal. O Espírito Santo já os tinha ajudado a crer em Jesus, mas nesse dia tiveram uma experiência muito especial. Ou seja, eles já eram crentes, eles já tinham, né, Jesus no coração deles, Jesus já tinha ido, e foi para poder acontecer isso aí, para o Espírito Santo realmente se manifestar na vida deles, para que eles pudessem ser cheios do Espírito Santo. Porque Jesus disse para eles que, não nessa hora dele subir, mas em outras horas, vocês não poderão fazer a minha obra sem o Consolador. E nós não podemos, queridos, se nós não tivermos o Espírito Santo, que é o Consolador. Entenda isso. Todo crente, todo filho de Deus precisa ser cheio do Espírito Santo, precisa das experiências, né, com o Espírito Santo de Deus. Amém? Então aqui eles começam a passar por uma experiência muito especial. E isso os capacitou a começar o ministério da igreja naquela época, que era a evangelização do povo. Você entende, queridos? A evangelização dos estrangeiros. Agora você imagina, né? Eles estavam em um país, né, que vinha várias pessoas de vários tipos de língua. E nós também precisamos disso. Nós necessitamos disso. De ser cheio do Espírito Santo, para que nós possamos fazer a obra, trabalhar no ministério de Deus. Porque, queridos, não é fácil. Mas com o Espírito Santo fica fácil trabalhar. Fica muito fácil. Mas por isso que a gente precisa buscar e precisa deixar o Espírito Santo nos encher. Precisa deixar o Espírito Santo trabalhar nas nossas vidas, para que nós possamos ter novas experiências com Ele. E quando a gente quer desistir, quando a gente quer parar, quando a gente está enjoado, eu já estou enjoado de fazer célula, não quero mais fazer célula, é tanto problema, é tanta coisa. Às vezes você está no seu ministério e você diz, eu já estou enjoado de dançar, não quero mais dançar, está tão chato isso. Eu já não quero mais cantar, porque meu Deus, eu não queria fazer outra coisa. Eu já estou tão enjoado de cantar e de tocar. Quando a gente está falando isso, é porque a gente está precisando passar por uma nova experiência com o Espírito Santo. Porque quem é cheio do Espírito Santo e quem deixa o Espírito Santo agir na vida dele, não menospreza as coisas de Deus. A Bíblia diz que aquele que põe a mão no arado e volta atrás, ele não é digno do reino. Isso é muito forte, irmãos. Ele não é digno. E para nós sermos dignos, nós precisamos ter novas experiências com o Espírito de Deus. Nós precisamos, né, nos encher do Espírito Santo, para que nós possamos ter mais ânimo, mais coragem, mais determinação, mais força para trabalhar no reino de Deus, para trabalhar na obra de Deus. Se nós estamos fazendo, mas não estamos fazendo na força do nosso braço, com certeza uma hora nós vamos desistir, com certeza uma hora nós vamos parar, com certeza uma hora nós vamos chegar e dizer, olha, eu vou entregar a célula, eu não quero mais. Olha, eu vou sair do ministério, eu não quero mais. Você entende, queridos? Então por isso que é importante eu e você
nós constantemente estarmos buscando ser cheio do Espírito Santo, ter novas experiências com o Espírito Santo de Deus. Você sabe, você lê a Bíblia, eu sei que você sabe, mas se você pegar de Mateus a Apocalipse para completar o Novo Testamento, você sabe que esses homens de Deus aqui, como os discípulos e como depois apóstolos, eles não arredavam o pé da obra de Deus, acontecesse o que acontecesse. Mas o dia de Pentecostes foi fundamental na vida deles. Foi muito fundamental, porque eles começaram a ter uma nova experiência, e isso mudou a história deles, mudou a vida deles, mudou a trajetória da vida deles, queridos. Amém? Em nome de Jesus. Eu vou mostrar para vocês aqui alguns efeitos de ficar cheio do Espírito Santo. Alguns efeitos. Talvez você, de repente, vai se identificar com algum deles, né? Alguns efeitos importantes que acontecem na minha e na sua vida quando a gente busca, e para a gente saber que a gente está cheio do Espírito Santo, a gente vai detectar. A gente vai detectar. Sabe aquela pessoa que chega contigo assim, porque tu é isso, tu é aquilo, porque tu fizeste isso e tal, e tá, e com muita raiva de ti, brabo, gritando contigo. Aí a pessoa para, você olha para ela e diz assim, eu te amo. Jesus te ama muito, tem um plano na tua vida. Aí você detecta que isso é porque você está buscando ser cheio do Espírito Santo. Porque alguém que não busca ser cheio do Espírito Santo, quando ele se depara com uma situação dessa, meu irmão, aí vira MMA. Aí é quem mais quer brigar, falar, bater e tudo mais. Alguns efeitos, né, quando nós estamos cheios do Espírito Santo. Primeiro, a grande alegria. Amém, queridos? A alegria da salvação enche o nosso coração. Nós nos alegramos. E nós olhamos para uma árvore, até o mexer da árvore com o vento, a gente se alegra. E diz assim, poxa, olha, criação de Deus, do nosso Pai, do nosso Senhor, do dono das nossas vidas. A pessoa cheia do Espírito Santo, ela não consegue, ela até quer às vezes ficar um pouco triste, mas ela não consegue. Por quê? Porque ela está experimentando algo sobrenatural na vida dela. Amém, queridos? Atos capítulo 13, eu quero ler com você. Capítulo 13, logo adiante aí, né, do que eu li ainda agora. Capítulo 13, versículo 52. Diz assim, os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Meu Deus, isso é muito forte, né, irmãos? Então, o ser cheio do Espírito Santo traz alegria no nosso coração. Traz alegria no nosso coração, nós nos alegramos, até mesmo na hora da dificuldade a gente se alegra, porque nós sabemos quem está usando as nossas vidas. Amém, queridos? O segundo efeito é a coragem. Isso quer dizer na perca da vergonha e do medo de fazer a obra de Deus. Capítulo 4 de Atos, só voltando um bom pouco, né? Capítulo 4, no versículo 31. No versículo 31, diz assim, depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Antes disso, eles foram para onde Jesus mandou, eles não pregaram para ninguém, durante o tempo que não aconteceu o derramamento do Espírito. Mas quando aconteceu a grande experiência deles com o Espírito Santo, que eles foram cheios, aí o negócio mudou.
Aí eles saíram pregando, saíram evangelizando, saíram dizendo que Jesus salvava, que Jesus, libertava, que Jesus fazia isso. Meu irmão, é fato e é verdade, de que quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós temos mais coragem para chegar lá num drogado e dizer: Jesus te ama, Ele quer te tirar disso, Ele quer fazer de você um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. É isso. É muito isso. E um dos efeitos, como eu falei, é esse. O Espírito Santo, ele te leva a ter coragem de fazer a obra de Deus. Amém? O terceiro efeito é a fé mais forte. Isso quer dizer o quê? Mais confiança em Deus. As pessoas que estão experimentando ser cheio do Espírito Santo, experimentando novas experiências, meu irmão, elas são mais fortes, mais cheias de fé. Elas têm mais confiança no Deus delas. Capítulo 11 de Atos, no versículo 24, olha só o que diz. Versículo 24. Ele era um homem bom, foi o versículo que eu li, cheio do Espírito Santo e de fé. Então ele tinha novas experiências, ele era cheio do Espírito Santo, e a fé dele era uma fé viva, uma fé que levava ele a ter coragem de ir, sem medo de ser feliz. Amém, queridos? A confiança de Estevão era tão grande em Deus, mas tão grande, que no dia que estava apedrejando ele, estava morrendo, a Bíblia diz que ele via os céus abertos e os anjos desciam e subiam. Isso é muito forte, irmão. Para isso acontecer, tem que estar muito cheio de fé, tem que estar cheio do Espírito Santo. Ou seja, os céus se abriram para ele e ele começou a ver o sobrenatural de Deus, que a olho nu o homem não consegue ver, mas ele viu, queridos. Muito legal isso aí, muito legal mesmo. Os céus abriram e ele viu o reino dos céus, ele viu o reino de Deus. Então nós sermos cheios causa esse efeito, uma fé mais forte, mais forte. E aí, eu e você, o nosso coração não vai ter espaço para incredulidade, porque às vezes a gente acaba manifestando incredulidade no nosso coração, porque nós não estamos buscando ser cheios do Espírito Santo, nós não estamos buscando, novas experiências com o Espírito Santo. E aí, meu irmão, humanamente falando, a incredulidade vem, e aí tudo que a gente faz, tudo que a gente vê, a gente diz: eu posso conseguir, mas eu acho que eu vou conseguir, talvez eu consiga. Mas quando a gente tem experiência com o Espírito Santo, está cheio do Espírito Santo, a história muda. Não, eu creio, eu posso, eu consigo, nós vamos conseguir, o Espírito Santo vai me ajudar, Deus vai me dar força, e eu vou avançar, e é isso, e vai, e consegue. Amém, queridos? Em nome de Jesus. O quarto efeito é a capacitação, queridos. Isso é muito forte. Receber ajuda para crescer espiritualmente, ajudar a igreja, a evangelizar. Também pode envolver, receber algum dom espiritual ou alguma revelação. Amém? Essa capacitação é muito importante, porque eu só posso fazer alguma coisa no reino de Deus se eu for capacitado pelo poder e pela presença do Espírito Santo. Eu já tive uma experiência. Às vezes Deus me leva a ter essas experiências, e é muito ruim. Um dia eu fiz uma mensagem, aí eu digo: Deus, será mesmo que é essa mensagem que é para me ministrar lá? E eu fiquei em dúvida, o meu coração ficou em dúvida. Eu até compartilhei com os irmãos. E aí eu digo: não, mas não é essa, eu vou procurar outra. E aí eu abri a Bíblia e comecei a ler, comecei a buscar algumas coisas. E, meu irmão, eu descobri que quando a gente está fora da vontade de Deus, a gente não entende nada do que está na Bíblia. Quando a gente está na força do braço, a gente não consegue entender nada, e é verdade. Eu me lembro, um dia eu estava no seminário do Barco Hospital da Igreja da Paz, lá em Santarém,
E um dia o meu líder, o nome dele era Fernandinho, ele chegou comigo e disse assim: irmão, hoje nós vamos fazer o culto lá na comunidade fulano de tal, eu não me lembro o nome, e é o senhor que vai pregar. Eu digo: o quê? É o senhor que vai pregar. Aí, como diz o pastor Tilano, eu entrei em crise, porque eu estava lá fazendo, né, um curso, outro curso, e a gente nem tinha quase tempo para ler a Bíblia lá, a gente mais estudava, né? Estudava bastante. A nossa leitura da Bíblia era mais no devocional mesmo. E aí, meu irmão, eu entrei em crise. Quando foi no mesmo dia, a gente estava se arrumando para ir para a comunidade, eu cheguei com ele e falei assim: olha, irmão Fernandinho, infelizmente, não vai dar para mim não. Ele olhou para mim e disse assim: como assim? Eu disse: não dá para mim não. Mas por quê? Ele disse: não, porque eu não estou conseguindo nenhuma mensagem, Deus não está falando comigo. E aí ele falou uma coisa que eu nunca esqueci na minha vida até hoje, e eu guardo isso, e vou levar isso para a eternidade. Ele disse assim: irmão, não é o Senhor que vai falar, é o Espírito de Deus que vai te usar para falar. Aquilo foi forte, eu era novo convertido, irmãos. Isso foi em 1998. Eu tinha acabado de me converter em 1996, eu era muito novo na fé. Aquilo me impactou muito grande, muito forte mesmo. Eu me lembro que eu fui para o meu quarto, chorei um bocado lá, até ele me chamar para ir. E aí quando ele foi me chamar, ele disse: e aí, vamos? Eu disse: bora. E nós fomos. Foi a primeira pregação que eu preguei oficialmente para várias pessoas. Foi naquele dia. E foi muito forte, queridos. Foi muito forte. Porque essa capacitação, ela vem de Deus, ela vem do Espírito Santo, não somos nós. É aquilo que eu sempre digo para alguns irmãos, que nós temos que estar preparados sempre, mas nós só estamos preparados sempre quando a gente deixa o Espírito Santo nos encher. Porque é Ele que nos dá essa capacitação. É Ele que vai nos ensinar, é Ele que vai nos ajudar. A Bíblia diz que Ele é o Consolador, Ele é o nosso ajudador. É Ele que nos guia toda a verdade. É Ele que nos ensina a entender a revelação, aquilo que está escrito na Bíblia, porque se tirar Deus da minha vida e da sua vida, você não vai entender nada. Isso é fato. Você não vai conseguir entender nada. Por que eu e você entendemos? Porque nós temos o Espírito Santo dentro de nós, mas Ele quer se manifestar com mais poder e glória dentro de nós, nas nossas vidas, para que a gente possa ir muito mais além daquilo que a gente sabe, pelo poder do nome de Jesus. Aí você que está na sua célula, você está realizando sua célula. Às vezes tem líder que chega para mim e diz assim: ah, pastor, não sei, eu acho que eu não vou dar o estudo, não dá para o senhor vir dar para mim aqui, porque eu não estou entendendo muito. Cara, tu precisa deixar o Espírito Santo te encher, tu precisa ter... Se a gente não souber, ela cai com tudo lá do lugar, de onde ela está, né? E aí essa pessoa que me conhece, nós somos muito amigos, então eu fui lá com ela, e ela disse: olha, eu queria que tu consertasse essa porta aqui para mim. Eu disse: cara, mas eu nunca fiz isso aí. Ele disse: não, mas eu acredito que tu é capaz de fazer isso aqui. Tu faz para mim? Eu digo: não, eu faço.
E aí, irmão, fiquei lá. Eu fui lá e vi o problema, e fui lá e fiquei lá, e fiquei lá. Eu acho que eu fiquei quase 1 hora ali. E aí eu me lembro quando ele chegou lá, eu já tinha terminado, né? Deus me deu a capacidade de endireitar aquele negócio ali, mas com muito medo. Eu confesso para você que eu estava, porque eu vi um homem consertando uma porta dessa, no dia que ele estava consertando, né, ele era um profissional disso, ele fez alguma coisa errada lá que ela riu com tudo, quase ele fica embaixo dela. E eu me lembrei disso. E eu digo, não, mas o Espírito Santo vai me ajudar e eu vou conseguir. E aí eu consegui consertar a porta dele. A porta está lá, não esculhambou mais, né? E aí, irmãos, eu estou trabalhando num lugar onde tudo que acontece lá, eles me chamam. Lá para eles, lá eu sou pedreiro, sou carpinteiro, sou canador, eu sou um monte de coisa lá. E aí eu parei um dia, eu fiquei pensando, né? Eu digo, Senhor, como é que eu consigo, às vezes, consertar algumas coisas, né, que eu nem sei, né? Aí o Espírito Santo ministrou no meu coração. É eu que te capacito. É eu que te dou entendimento. Sabe, alguma coisa que você já fez, que você nem sabia fazer, mas você foi lá e fez, e você parou e disse assim, meu Deus, como eu consegui fazer isso aqui? É o Espírito Santo que nos capacita a fazer, queridos. É o Espírito Santo que nos dá essa capacidade de fazer isso. Amém? E isso é muito importante. E na vida espiritual é a mesma coisa. A gente precisa ter dependência, ser cheio do Espírito Santo, para nós sermos capazes de fazer qualquer coisa. Se de repente eu parar aqui a ministração, entenda que se eu parar agora e dizer assim, deixa eu escolher um aqui, não vou escolher os mais antigos, eu vou escolher os mais novos. Eu tenho a capacidade de repente, de parar aqui e dizer assim, olha, irmão, não vou mais pregar, está tudo aqui escrito, está tudo escrito aqui, né? Eu vou chamar aqui a irmã Everlane, que é a mais nova aqui. Irmã, eu vou sair, a senhora continua aqui. Se ela entender que ela é cheia do Espírito Santo, e que o Espírito Santo é que capacita ela para fazer alguma coisa aqui no reino de Deus, ela vai vir e ela vai executar, e vai executar melhor do que eu. Você entende, queridos? Vai executar melhor do que eu. Nós não somos insubstituíveis. Nós vamos encontrar pessoas que sabem fazer melhor do que a gente. Por quê? Porque muitas vezes aquela pessoa, ela entendeu que ser cheio do Espírito Santo capacita ela a fazer. Amém? Em nome de Jesus. Aí, queridos, eu vou falar para você rapidinho como ficar cheio do Espírito Santo. Primeiro, querido, nós temos que crer. Isso é muito importante. O primeiro passo para ser cheios do Espírito Santo é crer. Nós precisamos crer. A fé é muito importante na vida cristã. Você precisa acreditar que pode ser cheio do Espírito Santo. Agora, antes disso, precisa crer que Jesus é o seu Salvador e que Ele morreu pelos seus pecados. Quem crê que Jesus é o seu Salvador aqui? Quem crê que Ele morreu pelos seus pecados? Então pronto. Eu e você, nós podemos ser cheios do Espírito Santo. Porque nós acreditamos, nós cremos nisso. Lembra que eu falei no início que o medo atrapalha a pessoa? É o medo, queridos. Não é outra coisa não. É o medo. Eu trabalhei com um pastor lá em Manaus, pastor de cura e libertação. Eu era o ajudante dele, né? Eu estava ali aprendendo com ele, não fazia nada, eu só segurava. E aí um dia uma senhora entrou lá, uma irmã, né? Entrou lá. E aí ele chamou ela para orar nela. E aí ela disse assim, olha pastor, eu não creio muito aí nesse negócio aí de poder do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo. Como é que pode, né? Um crente que não acredita nisso. Meu Deus, isso é muito forte. Aí, meu irmão, foi uma das experiências que eu vi na minha vida, que eu vi lá, presenciei, né? Foi, para mim, no início foi estranho, mas depois eu pensei, não, mas é de Deus isso aí, com certeza. Porque não teria acontecido se não fosse de Deus. E aí, irmãos, ele falou assim, eu me lembro que esse pastor, ele falou assim, olha, o Espírito Santo vai te revelar quem é Ele. Ela disse, não, mas eu não creio, né? Na hora que a pessoa diz isso, apesar de ela ser crente,
Era o inimigo que estava falando na boca dela, com certeza, né? Aí ele disse assim, mas o Espírito Santo, ele vai te revelar. Assim mesmo para ela. E aí, sabe o que ele fez? Tinha umas 3 pessoas no banco da frente, e ela estava no banco de trás. Tinha 2 pessoas do lado dela, e ela estava no meio. E aí ele encostou nas pessoas do banco da frente, e ele disse assim, ele fez bem assim, olha para o meu dedo. Ela olhou para o dedo dele. Quando ela olhou para o dedo dele, aí ele disse assim, te manifesta aí, demônio, bora. Já foi. Aí eu corri lá, tirei as pessoas, puxei, né, para frente, e aí foi. O demônio se manifestou na vida dela, irmãos. Foi uma das experiências mais incríveis que eu passei na minha vida lá com esse homem lá. Homem de Deus mesmo. E aí eu trouxe a mulher com muita coragem, né? Porque não é fácil pegar um endemoniado. E ele orou, expulsou o demônio dela. Depois que ela ficou liberta, aí ele disse assim para ela, e agora, tu crê no poder do Espírito Santo? Chorando, né? Ela chorando. Ela disse, eu creio. Aí ele falou, fez a mesma coisa. Ele disse, olha para o meu dedo. Aí ela olhou para o dedo dele e disse, em nome de Jesus, receba agora o Espírito Santo. Ah, irmão, foi automático. Entendeu? Então, o medo leva as pessoas a não crerem no poder do Espírito Santo. Às vezes, tem crente que ele está tão assim acostumado, né, em não ser cheio do Espírito Santo, que ele já é só um crente mesmo. Ele já é só aquele crente de ir para a igreja, de fazer a obra, né? Aí quando o líder, o pastor dele chama, olha, bora fazer uma oração forte aqui para a gente se encher do Espírito Santo, ele vai, mas não acontece nada. Por quê? Porque ele só é um crente normal mesmo. Ele está ali, mas para ele tanto faz, ele não crê nisso, então ele não vai receber nada. Você entende, queridos? E aí é por isso que tem muita gente, queridos, fazendo a obra relaxadamente, fazendo de qualquer jeito, sabe? Não consegue fazer do jeito que Deus quer que a pessoa faça, vai fazendo de qualquer maneira e aí nunca dá certo. É por isso. E às vezes a gente se pergunta por que a nossa liderança cobra muito da gente, porque eles têm razão, queridos. O Espírito Santo revela para eles. Então por isso que nós precisamos nos esforçar a orar, clamar, crer e buscar a presença de Deus e deixar o Espírito Santo nos encher, tocar nas nossas vidas, para que a gente possa fazer o melhor para o Senhor. Amém, queridos? Então a gente precisa crer no nosso coração. E aí, meu irmão, e aí o milagre vai acontecer, nós vamos ser cheios do Espírito Santo, e aí a gente vai fazendo, vai sair fazendo, meu irmão. É por isso que aqui na nossa igreja, graças a Deus, a gente tem vários irmãos em vários ministérios. Eles estão cansados, quase caindo, mas eles querem fazer a obra e fazem com excelência. Por quê? Porque eles entenderam que o Espírito Santo está neles e que o Espírito Santo está enchendo eles com força, com garra, com determinação, e eles não param, eles querem fazer, querem servir. Isso é muito legal. E isso precisa aumentar cada vez mais nas nossas vidas. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Outra coisa é buscar mais, né, do Espírito Santo, buscar mais. Além disso, você pode orar pedindo a Deus para ser cheio do Espírito Santo. Deus ouve suas orações, né? E aí, meu irmão, você vai ser cheio do Espírito Santo. Uma das coisas que eu vejo com relação a isso, quando a pessoa vai buscar de Deus, é que se ela não crê, que vem a primeira parte, né? Se ela não crê, mesmo que ela busque, ela não recebe. Então você tem que crer, e na hora de você buscar, esse crer tem que estar mesmo bem, né? A sua fé tem que estar grande mesmo. Porque se não tiver, meu irmão, não vai acontecer nada. Nada mesmo. Né? Isso é muito importante. A Bíblia também diz que algumas pessoas ficaram cheias do Espírito Santo quando os líderes da igreja impuseram as mãos sobre elas. Muita gente não crê nisso aqui. Que é verdade que quando nós oramos nas pessoas, o Espírito Santo se manifesta de alguma forma na vida da pessoa. Para falar em outras línguas, para profetizar, né, para receber revelação, para pular, para cair no chão, alguma coisa assim. Mas isso é fato e é verdade, querido. Está escrito na Bíblia. Amém, querido? Está escrito na Bíblia. Atos capítulo 19, versículo 6, fala aqui, né? Deixa eu ler para você. Atos 19, 6, diz bem assim, olha só. Quando Paulo lhes impôs as mãos, olha só aqui, querido.
quando Paulo, que era o líder da igreja, lhe impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Você entende, queridos? E aí eu pergunto para mim e para você, como é que tem muita gente que não consegue acreditar nisso? Está escrito. E se está escrito, queridos, é a verdade. Amém? Tem pessoas que são cheias do Espírito Santo quando elas estão buscando, vem no quarto lá, a pessoa está lá orando e tal, aí de repente ela começa a falar em outras línguas, ela começa a ter revelação, visão de Deus. E muitas coisas acontecem. Às vezes tem pessoas que dizem assim, subiu uma quentura tão grande em mim. Pois é, deixa subir, é o Espírito Santo te tocando, te enchendo da presença dEle. E algumas das vezes é preciso a gente colocar a mão, orar nela para o Espírito Santo se manifestar. E acontece. E acontece. Se você quer ficar cheio do Espírito Santo, peça a Deus. Ele quer lhe dar essa bênção. Quer dar para você. Quer dar para mim. Peça com fé. Peça acreditando. Amém, queridos? Peça acreditando. E isso vai acontecer na minha vida e na sua vida. Quando você dedica seu tempo, sua atenção, seu amor às coisas de Deus, Ele aprofunda o relacionamento com você. E aí fica mais fácil quando você buscar o Espírito Santo se manifestar na minha vida e na sua vida de alguma forma. Amém, queridos? Nós temos que querer isso. Nós temos que querer. Eu vi um testemunho agora esses dias do pastor Cirilo, né? Todo mundo conhece o pastor Cirilo. Ele já nem canta mais, quase. Ele prega muito agora. Faz live, né? Direto com pregações de Deus mesmo. Ele estava jejuando 40 dias, irmãos. Passou 40 dias jejuando. E ele já estava um pouco meio tufadinho, né? Ele está bem baqueado já, corpo humano, né? A carne. E ele conta o testemunho dele, está lá. Que a primeira vez que ele foi cheio do Espírito Santo, ele passou, né, um dia inteiro rodando ao redor de uma pedra. Ele disse que um dia ele levou o filho dele lá nesse lugar onde ele orava. E aí quando chegou lá, o mato estava meio grande e tinha um caminho lá, né? E ele fala no testemunho dele, ele diz assim, que o filho dele perguntou, pai, por que tem esse caminho ao redor dessa pedra? E aí ele falou para ele, ele disse, meu filho, aqui que eu orava ao Senhor, e o Senhor me enchia da presença dele. Esse caminho aí era eu que ficava andando, direto ao redor da pedra. Você entende, queridos? Então é essas experiências que nós precisamos ter com Deus, irmãos. Com o Espírito de Deus. São essas experiências aí. Sabe, esses dias eu estava, né, nós fomos para casa com a minha esposa, né, e geralmente quando a gente vai, a gente está cansado, né, nosso corpo está bem estafado, cansado, e a gente só tem uma vontade, é deitar e dormir. E aí nesse dia, a minha esposa, ela é assim, ela cai na cama, já foi, né? Eu não, ainda fico ali e tal, esperando alguma coisa chegar, né? Irmão, aí não chegou. Quando eu prestei atenção no relógio, era meia-noite, no outro dia eu ia, né, eu ia fazer algumas coisas, ia ser bem cansativo. Aí ela se acordou, de repente, ela disse assim, amor, tu não vai dormir não? Eu digo, eu vou. Aí ela disse assim, já é meia-noite, vai dar 1 hora, quase 1 hora já. Você ainda não dormiu nada. Eu falei, mas eu quero. Aí, irmãos, eu deitei lá na cama, quando eu deitei, o Espírito Santo me despertou. Ele disse assim, por que você não levanta e ora? Eu quero falar contigo. E aí eu sentei na beira da cama, e aí eu comecei a orar, né, comecei a buscar a Deus. E aí o Espírito Santo ministrou no meu coração, ele disse, hoje eu não vou deixar você dormir. E aí? É uma relutância muito grande, porque o corpo diz que precisa. Mas aí o Espírito Santo vem e diz que não. Ele quer intimidade. Ele quer relacionamento comigo e com você. Eu fui dormir 4 horas da manhã. E me acordei 5 horas. Porque eu tenho que levar minha esposa na escola. Eu acordo esse horário com ela. Valeu a pena? Valeu, com certeza. Valeu muito a pena. Eu aprendi umas coisas muito legais com ele.
Muito bacana mesmo. Você entende, queridos? No outro dia eu fiquei com sono? Não fiquei. Eu não fiquei com sono, sério mesmo. Eu não fiquei com sono. Só que no início eu não busquei logo, porque eu ficava me perguntando, mas meu Deus. Eu pensei assim, eu não vou nem falar para minha esposa, né? Porque não, ela pode pensar que eu estou com insônia, né? Eu digo, mas por que eu não consigo dormir? Eu digo, não, mas eu vou dormir. Quando eu decidi que eu deitei, aí o Espírito Santo falou comigo. E assim, Deus, Ele precisa, Ele quer relacionamento, e Ele precisa, né, fazer comigo e com você algumas loucuras, irmãos. Tipo assim, olha, vai, né, lá na casa do fulano. Ah, mas é meia-noite, o que eu tenho que fazer lá? Vai lá e ora por ele. Diz que tu foi orar por ele. No tempo de Atos aqui, essas paradas aí aconteciam muito, irmãos. Muito mesmo. Mas muito que você não imagina. Lembra quando Paulo ficou cego? Quem lembra aí? Aí o Espírito Santo foi lá. Como que era o nome do cara lá, Lucas, que eu já esqueci? Ananias. O Espírito Santo falou com Ananias. Você entende? Falou com Ananias. E o Espírito Santo falou, olha, Ananias, vai lá na rua tal, tu dobra na rua tal, e lá na casa tal, do fulano tal, está o Paulo. Ele está cego. E eu quero que tu vá lá e ore por ele. Aí o que Ananias fala? Mas Senhor, ele é o perseguidor da igreja. Aí o Espírito Santo, mas eu quero que tu vá lá. Assim mesmo, ele está lá, ele está te esperando. Só que agora ele vai ser o meu servo, ele vai ser meu servo. Aí o Ananias foi. O que é isso? É uma pessoa cheia do Espírito Santo. Ele poderia escolher qualquer pessoa daquele momento ali, poderia. Mas ele percebeu que o Ananias estava ali, tendo um relacionamento mais profundo com ele, escolheu Ananias. E o Espírito Santo, ele quer me escolher e te escolher também. Amém, queridos? E aí, altas coisas muito loucas vai acontecer com você. Quem sabe hoje à noite. Amém? E depois, de repente, você não vai poder dormir. Aí você vai chamar os irmãos. Irmão, olha, vem aqui em casa, bora fazer uma vigília logo aqui. E aí vai ser o fogo de Deus. Em nome de Jesus. Fique de pé, eu quero orar com você.